Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Natanael e hoje vou estar gravando aqui com vocês mais um pequeno vídeo para responder a seguinte pergunta. A ordenança do sábado na Bíblia, ela é uma ordenança para todas as pessoas que creem em Deus, apresentado na Bíblia, ou ela simplesmente foi uma ordenança específica de Deus para o povo judeu? Essa é a pergunta. Alguns teólogos adventistas vão dizer, por exemplo, que a ordenança é para todos aqueles que creem em Deus, ou hoje, por exemplo, para todos os cristãos. Porém, é necessário que eu analise os textos bíblicos e veja se realmente essa ordem de Deus foi para os cristãos. E eu já começo dizendo que essa aplicação ela se torna falha. Por quê? Dentro da hermenêutica, nós aprendemos as regras dos contextos para analisar uma passagem bíblica. E uma das regras dos contextos é respeitar o contexto temporal o qual o autor escreveu aquela obra. Isso significa o quê? Que o autor, quando escreveu a respeito do sábado no Antigo Testamento, como ordenança de Deus para um povo, esse povo não pode ser a igreja ou os cristãos, simplesmente porque nessa época não existia nem igreja e muito menos cristãos. Então aqui vai um primeiro problema para essa interpretação. Outra, alguém poderia dizer, mas a ordem ela foi universal, como por exemplo, que é pecado matar alguém. Isso é universal? Seria para todos. Mas será que a ordenança de guardar o sábado também foi universal? É isso que nós vamos ver aqui agora. E existem vários textos utilizados pela teologia adventista, como Gênesis 2, Êxodo 20, Isaías 58, entre outras passagens. Mas eu quero hoje me ater a apenas uma passagem que acredito eu ser específica e bastante objetiva em relação a para quem a ordem de guardar os sábados foi ordenada. Ok? Então convido você aí que tem uma Bíblia para abrir comigo em Êxodo capítulo 31. Só apenas alguns versículos e eu já vou discorrendo sobre cada um deles. Êxodo capítulo 31, a partir do verso de número 12 ao número 17. Ou melhor, até o número 18. Esses são os versículos, dos 12 aos 18. Vamos lá. Diz assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés. Segundo a narrativa do texto, foi Deus dizendo a Moisés. O próprio Deus dizendo a Moisés. Não foi Moisés pelas suas ideias, dizendo ao povo, segundo a narrativa. Então nós temos que aqui observar que são palavras de Deus para Moisés. Aí o que acontece? O que Deus disse para Moisés? Verso 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, observe só, o destinatário da ordem de Deus. Fala aos filhos de Israel, ou seja, a nação israelita. Ele não disse fala para todos os que creem. Ele não disse fala para toda a humanidade. Ele disse fala aos filhos de Israel. Então vamos respeitar o contexto imediato da passagem. Não vamos dizer aqui que Deus ordenou para todos. A ordem aqui é uma mensagem para os filhos de Israel. E o que é para dizer para eles? Continua. Certamente guardareis meus sábados. Olha só. Observe também que a expressão sábados aparece no plural. Porque dentro de Israel não existia só o sábado semanal. Existiam as festas sabáticas e existia o ano sabático. Eram três coisas diferentes. A festa semanal era o descanso de 7 em 7 dias. As festas sabáticas faziam parte de um conjunto de festas específicas de Israel para Deus. E o ano sabático era que os israelitas trabalhavam 6 anos,
No 6º ano plantavam, colhiam e guardavam para no 7º ano não trabalhar o ano todo. Daqui vai um ponto importante. Se você quer guardar o sábado baseado no Antigo Testamento, então você tem que seguir a regra geral. Você não pode guardar só o sábado da semana, depois da sexta-feira. Você tem que fazer as festas sabáticas e você tem que passar o 7º ano sem trabalhar o ano todo. Aí eu pergunto, quem é que vai passar um ano inteiro sem trabalhar? Ninguém. Então aqui já há um problema para aqueles que querem aplicar a ordem do sábado para hoje no meio cristão. Mas vamos continuar. Portanto, isso é um sinal entre mim. Mim aqui falando de Deus, uma vez que ele que está dando a ordem. É um sinal entre mim e vós. E quem é esse vós? É vocês. Vocês quem no contexto? Os filhos de Israel. Acabou a conversa. É um sinal entre mim, Deus dizendo, é um sinal entre mim e vocês. Vocês quem? Os filhos de Israel. Não adianta descontextualizar, inventar entre mim e a igreja, não bate. Isso é desrespeitar completamente o contexto histórico, temporal e imediato. Mas vamos continuar. Entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. O que acontece? Alguns teólogos vão dizer assim, como o teólogo Leandro Quadros, defensor da teologia adventista, ele vai dizer, mas o texto diz, o Senhor que vos santifica, e o Senhor não santifica só Israel. Realmente, biblicamente, o Senhor não santifica só Israel. Mas nesse texto aqui, a ordem específica é para Israel. E Deus está dizendo, o Senhor que vos santifica, porque o único povo santo no Antigo Testamento era Israel. Então a mensagem aqui inteira é apenas para Israel. Mas vamos continuar. Verso 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Opa! Ele está dizendo, guardareis meu sábado, porque santo é para vocês. Vocês quem no contexto? Os filhos de Israel. Ele não disse porque é um dia santo para toda a humanidade. Ele não disse porque é um dia santo para todos os que creem em mim. Ele disse é um dia santo para vós. Durante todo o texto, a mensagem sempre é unicamente para os filhos de Israel. Mas vamos continuar. É um dia santo para vós. Aquele que profanar, olha só, e tem uma restrição e uma regra prescritiva. Aquele que profanar, o que vai acontecer com ele? Morrerá. A ordem era, se alguém no dia do sábado profanasse, ou seja, trabalhasse, a ordem de Deus era que essa pessoa, no Antigo Testamento, dentro da cultura judaica, para o povo judeu, essa pessoa deveria pagar com a própria vida. E há uma passagem, inclusive, em Números, que Moisés, vocês podem pesquisar, se não me falha a memória, é Números capítulo 15 ou 16. Se você pesquisar depois e fazer a leitura, certa vez encontraram um judeu trabalhando no sábado, carregando madeira. E sabe o que foi que aconteceu com ele? Tiveram que apedrejá-lo até a morte. Por quê? Porque era a ordem de Deus que o povo de Israel guardasse o sábado, e se caso alguém restringisse essa lei, ele deveria pagar com pena capital. Aí eu pergunto para vocês hoje, que diz que esse texto aqui serve para a igreja hoje. Se você é dos adeptos, dos que guardam sábado, e encontrar um dos seus membros da sua igreja trabalhando no sábado, você pode matá-los? Ah, não, irmão, mas é porque agora não pode mais matar. E desde quando a ordem de Êxodo para o povo de Israel mudou? Então o problema aqui está em tentar aplicar isso aqui para os dias de hoje, fazendo mudanças na prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Esse é o problema. Mas vamos continuar. Estamos aqui, aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fazer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Verso 15. 7 dias
se fará a obra. Porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Observe que ele é bastante enfático e repete: se alguém profanar o sábado, morrerá. Verso 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Se alguém me provar que esse texto aqui refere-se a toda a humanidade, eu mudo de ideia. Mas o texto é muito claro várias vezes. Isso é um sinal entre mim e vocês, filhos de Israel. Vocês guardarão esse sábado. Se alguém entre vocês profanar, alguém também entre vocês morrerá. Então a ordem é completamente voltada a um único povo. Não dá para mudar o contexto disso aqui. Seria fazer uma exegese, que é impor ao texto a minha própria ideia, forçando o texto a dizer o que o texto não diz. Isso é problemático. Mas vamos lá. Estamos no verso 16 ainda. Guardarão, pois, os meus sábados. Os filhos de Israel celebrarão o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Algumas pessoas vão dizer que concerto perpétuo aqui é porque eternamente nós vamos guardar o sábado, inclusive até no milênio ou até na eternidade. Gente, concerto perpétuo aqui, dentro do contexto, primeiro, é só para Israel, volto a repetir. Segundo, concerto perpétuo não é que vai durar eternamente. Isso é uma expressão figurada. A Bíblia também fala que o reino de Salomão seria eterno, e o reino de Salomão acabou há muito tempo. Então temos que ter cuidado com essas expressões para não levar ao pé da letra tudo que a gente lê. Mas vamos lá. Verso 17, já estou terminando. Entre mim e os filhos de Israel. Opa, entre mim e os filhos de Israel. Ele excluiu qualquer outro povo do mundo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Ou seja, esse sinal é só entre mim e os filhos de Israel. Pelo amor de Deus, não diga que esse texto está falando de qualquer outro povo no mundo. É até uma espécie de analfabetismo funcional interpretar esse texto aplicando a todo mundo. Não dá, gente. Infelizmente, não dá. É um analfabetismo funcional extremo interpretar esse texto como se estivesse falando para todas as pessoas da terra. Mas vamos fechar. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, no 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de ler com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Acabou o texto. Então, para finalizar aqui, você pode fazer a leitura depois desse texto. O texto de Êxodo 31 é bastante objetivo em mostrar que o sábado do Antigo Testamento, a ordenança do sábado, era simplesmente uma aliança, um pacto de Deus no judaísmo apenas para a sua nação, que era a nação judaica, os filhos de Israel. Qualquer aplicabilidade, além disso, está fora de contexto. Então essa é a minha resposta. Para quem é a ordenança do sábado na Bíblia? É para todos os seres humanos que creem em Deus ou só para os judeus? O texto já respondeu por mim. A ordem é apenas para o povo judeu. Então o texto está muito claro. Você pode continuar fazendo a sua própria leitura em casa. Quero agradecer aqui. Muito obrigado a todos.